Todo mundo vendo a minha telinha? Então tá, vamos lá. Bom, pessoal, como eu já falei, a aula de hoje é sobre sensoriamento remoto. E vamos começar discutindo o que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam falar em sensoriamento remoto. Todo mundo sabe do que se trata a aula de hoje? Sim? Mais ou menos? O que tem a ver com sensoriamento remoto? O que vem à cabeça de vocês? Alguém aí corajoso que consegue abrir o microfone ou escrever no chat? Primeira coisa, quando eu falo sensoriamento remoto, o que vem à cabeça? Nada? Satélite. Satélite. Muito bem. Todo mundo concorda? Imagem de satélite, né? Tá, tudo bem. Então, estamos no caminho, né? É por isso que eu trouxe aqui o Google Earth, já para a gente começar, né? Que, de fato, o Google Earth popularizou muito, né, esse imaginário coletivo sobre sensoriamento remoto, mesmo que as pessoas não usem a palavra sensoriamento remoto, né? Hoje a gente entra no Google e consegue chegar até a imagem da UFABC. Então, geralmente, as pessoas têm associado a questão da imagem de satélite muito essas imagens de alta resolução que tem no Google Earth. Mas é claro que a gente tem toda uma miríade, né? Toda uma diversidade de produtos de sensoriamento remoto. Isso aqui é uma imagem de média resolução, né, de uma área não ocupada, pelo menos não urbana, né? A gente também tem outras, uma resolução mais baixa, quando a gente está falando de meteorologia, né, do tempo, também o que se usa e que a gente vê na TV são produtos de sensoriamento remoto, certo? Aqui, áreas rurais, né, plantações. E vocês já devem ter visto uns produtos de sensoriamento remoto com umas cores meio estranhas. Vocês já viram umas imagens assim? Falsa cor, que a gente chama. E a gente vai falar um pouquinho hoje o que é isso, por que tem esses produtos com umas imagens um pouco estranhas. Daniel? Pode falar. Daniel levantou a mão ou foi engano? Não, só esbarrei sem querer no botão. Beleza, acontece. Na aula de modelagem numérica de terreno, vocês também trabalharam com um produto de sensoriamento remoto, lembrem? Vocês pegaram um produto do SRTM, que era um modelo digital de terreno, né, de superfície, na verdade, certo? Então, isso também é um produto de sensoriamento remoto. Né? Aqui, uma imagem de alta resolução, a gente está muito acostumado a olhar as imagens de alta resolução para áreas urbanas, né? Mas também a gente pode olhar para áreas rurais, né? Para áreas de plantação, enfim. E aqui também as cores estão um pouquinho estranhas, vocês estão vendo? Tem um vermelho aí, em área que é verde. Guardem essa imagem para a gente voltar nessas combinações de cores estranhas mais adiante na aula, né? E também tem umas imagens assim, ó, que a gente está tratando aqui de temperatura. Então, também tem produtos de sensoriamento remoto que são imagens de termal, digamos assim, né, que trazem informações sobre temperatura. Então, vem esse nosso slide meu e da Carol meio sem graça, né, que quando a gente fala que estava estudando sensoriamento, eu e ela fizemos mestrado em sensoriamento remoto no INPE, geralmente as pessoas perguntavam, o quê? Estacionamento de moto? Controle remoto? Era muito difícil explicar o que a gente fazia. Não vou falar quantos anos atrás, vamos pular essa parte. Mas hoje está um pouquinho mais difícil, então o que a gente vai fazer aqui, vamos esmiuçar um pouquinho essa palavra que não tem a ver com estacionamento de moto, sensoriamento remoto não tem nada a ver com estacionamento de moto, mas tem a ver com controle remoto, de certa forma. Né? Tem alguma coisa a ver com remoto, sim, né? Porque quando a gente fala sensoriamento remoto, tem a ver com distância, tem a ver com ausência de contato direto, né? Por isso, né, o remoto do sensoriamento remoto. Né? Então, vamos lá. O que é um conceito de sensoriamento remoto? Né? Um conjunto de técnicas que utilizam sensores, né? Sensores, por isso sensoriamento remoto, para aquisição de informações, de objetos, fenômenos, sem que tenha contato direto entre eles, e por isso a palavra
remoto, né? Então, sensoriamento tem tudo a ver com sensor, com obtenção de dados, e remoto tem tudo a ver com distante, sem contato direto, certo? E aqui vamos para um conceito de sensoriamento remoto, aí mais focado para o que a gente vai tratar no planejamento territorial, né? Nem todo sensoriamento remoto é para obtenção de imagens da superfície terrestre. Mas o sensoriamento remoto que a gente vai tratar nesse curso e que nos interessa aqui no âmbito do planejamento é esse conceito de sensoriamento remoto aqui, que é essa ciência que visa o desenvolvimento, né, da obtenção de imagens da superfície terrestre, que é o que a gente está interessado aqui no âmbito do planejamento, né, por meio da detecção, medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres, com os alvos terrestres, com essa superfície terrestre, certo? Então, aqui, a gente vai tratar de sensores, né, esses sensores que vêm da palavra sensoriamento remoto, sensores imagadores, né, que estão relacionados à obtenção de imagens, que são esses que nos interessam para o planejamento territorial, né, que resultam numa imagem da superfície terrestre. Bom, e a gente pode ter sensores imagadores que estão a bordo de satélite, que eu imagino que é o que está mais no imaginário de vocês, né? Tem um satélite lá na órbita e que tem um sensor a bordo deste satélite, certo? Então, que são os sensores orbitais, né? E aí a gente vai ter imagens orbitais em várias resoluções. Agora, a gente também tem sensores imagadores que estão a bordo de aviões, tá? Balões, enfim, né? Mas de aviões, por exemplo, as fotografias aéreas, as ortofotos, também são produtos de sensoriamento remoto, né? São obtidas de outra forma, mas também são produtos de sensoriamento remoto. E hoje, as imagens... Ai, me deu branco agora. Diego, me ajuda. As imagens de radar da nuvem de pontos. Me fugiu. É dados LiDAR, né? É, dos LiDAR, desculpa, me deu um branco, fugiu. É os dados do LiDAR, que hoje são super populares, que eu mostrei lá na aula de modelagem digital de terreno para vocês, né? Que é o quê? Praticamente é um scanner a bordo de um avião, certo? Então, os dados LiDAR, ou LiDAR, né? E qual é o princípio básico para a aquisição de dados de sensoriamento remoto? E aqui um exemplo, né, usando um satélite, um sensor a bordo de um satélite, mas seria esse princípio básico. A gente tem, né, sempre uma fonte de energia, certo? Que pode ser o Sol, ou pode ser algo que esteja a bordo de um satélite ou a bordo de um avião, no caso do LiDAR, por exemplo, é um pulso, né? Quando a gente está falando de um scanner, né? Aquela luzinha do scanner, que a gente está acostumado com o scanner de casa, aquilo é um pulso, aquilo é uma fonte de energia, aquela luzinha. Então, quando a gente está pensando nas imagens LiDAR, né, e os sensores a bordo de avião, eles podem ser sensores, mas a gente vai falar disso, passivos, que são aqueles sensores em que eu tenho uma fonte de energia externa, no caso o Sol, ou sensores ativos, em que eles mesmos enviam um pulso, né? Eles que são a fonte de energia, ok? Então, no caso do sensoriamento remoto, a gente tem uma fonte de energia, vamos pensar aqui no Sol, essa energia incide sobre os alvos, sobre a superfície terrestre, né? E essa energia que incide sobre os alvos, parte dela vai ser absorvida, parte vai ser refletida e parte vai ser emitida. E os sensores, estejam eles a bordo de satélites, a bordo de avião, eles vão captar essa energia eletromagnética irradiada pelos objetos na superfície da Terra, ok? E no caso desses sensores a bordo de satélites, eles vão enviar essa informação para uma estação de recepção, certo? E aí tem todo um processamento até gerar as imagens que chegam até nós. Ok até aqui, gente? Esse princípio bem básico? Faz sentido, né?
Então, se eu vou falar de sensoriamento remoto, a gente tem que falar um pouquinho, não se assustem, de princípios físicos. Lembrar um pouquinho das aulas de física, dessas questões de interação entre a energia e a matéria, né? Então, lembrem aquele conceito que eu acabei de apresentar, né? Para obter essas imagens da superfície terrestre, a gente precisa, né, tem a detecção e medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Então, a gente precisa entender essa interação entre a energia e a matéria, né? E o que é essa radiação eletromagnética, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente sabe que o calor, né? O calor que vem do Sol, por exemplo, ele é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para outro quando há uma diferença de temperatura entre os corpos. E essa transferência de calor, ela pode ocorrer de 3 maneiras. Uma delas é a radiação, né? Então, essa transferência de calor pode ocorrer por condução, quando a gente está numa panela, o cabo fica quente, né? Por condução, ou seja, tem um contato aqui, por convecção e por radiação, que é o que nos interessa. Aqui a gente está falando de radiação eletromagnética. E essa radiação térmica, que a gente pode também chamar de irradiação, né, ela é uma forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, que são ondas que podem se propagar no vácuo. Ou seja, não é necessário que tenha contato entre os corpos para haver transferência de calor. E é importante a gente ter a carinha dessa onda eletromagnética na nossa cabeça, porque a gente vai falar muito aqui de comprimento de onda, né, de frequência e de comprimento de onda, né? Então, essa onda, né, essa onda eletromagnética, né, então a gente pode falar como que ela se origina, né? A gente tem uma partícula, né, carregada eletricamente, que gera um campo elétrico em torno de si, né, e o movimento dessa partícula gera um campo magnético. Então, são campos elétrico e magnético que são ortogonais entre si e que possuem as mesmas amplitudes, conforme está mostrando esse esquema aqui, né? Muito importante aqui a gente ter em mente o que é esse comprimento de onda, que é essa distância entre essas duas cristas da onda. Isso a gente vai falar bastante. Então, o conceito fundamental, né, que eu quero que vocês tenham aqui em mente, é o de comprimento de onda, que é o comprimento de um ciclo completo, ou seja, a distância entre duas cristas da onda, né? E a frequência é a quantidade de ciclos por segundo, que é medida em hertz. Então, essa onda eletromagnética, ela se movimenta com a velocidade da luz, né? Então, essa velocidade da luz no vácuo, né? E essa velocidade da luz no vácuo, ela é igual à frequência vezes o comprimento de onda. E por que isso é importante? O que eu quero dizer com isso? É que o comprimento de onda, ele vai ser inversamente, considerando que a velocidade da luz é constante, o comprimento de onda, ele vai ser inversamente proporcional à frequência da onda. Então, se eu tenho uma onda com um comprimento de onda bem curtinho, que é esse caso aqui dessa roxinha, tá vendo? A diferença entre as duas cristas é um comprimento de onda menorzinho, eu tenho uma frequência maior, né? Tem mais energia, é uma onda mais nervosinha, tipo, né? Se eu tenho um comprimento maior de onda, todas estão na mesma velocidade, só que uma tem a perna longa, a outra tem a perna curta, então se tem a perna curta tem que ser mais nervosinha, né? Então, o comprimento de onda menor, ela tem uma frequência maior. Já a que tem o comprimento de onda maior, ela já é mais descansada, né? Ela tem, embora sejam todos na mesma velocidade, ela tem uma frequência menor, ok? Então, é bem importante a gente ter em mente esse conceito de comprimento de onda, sua relação com a frequência, para falar um pouquinho, para entender um pouquinho das questões de sensoriamento remoto. Por quê? Porque agora a gente vai falar do espectro eletromagnético. Vocês lembram do espectro eletromagnético? Então, tem tudo a ver com sensoriamento remoto, né? Então, a gente tem desde aquelas ondas com comprimento mais nervosinhas, né, com comprimento de onda mais curtinha, frequência maior, que são os raios gama, né,
passando pelos raios-x, passando pela radiação ultravioleta, então estou aumentando aqui o comprimento de onda, chegando na faixa do visível, o que é muito assustador isso, a gente pensando que a gente tem ondas com todos esses comprimentos de onda, mas aquilo que a gente enxerga do espectro eletromagnético é uma faixinha mínima, que é a faixinha do visível, né? Então ela está aqui, ó, essa faixinha da luz visível aqui, o que a gente consegue enxergar, né? Os comprimentos de onda do azul, do verde, do vermelho, estão aqui, né? O resto a gente não enxerga, né? Aí aumenta o comprimento de onda, a gente já passa para a banda do infravermelho, depois a gente tem as micro-ondas, até chegar às ondas de rádio e frequências muito, muito, muito baixíssimas, né? Frequências muito baixas, certo? Tem um intervalo aqui, que vai principalmente até o micro-ondas, do ultravioleta até o micro-ondas, mas praticamente daqui até aqui, que é o intervalo de comprimentos de onda que nos interessa no sensoriamento remoto, certo? Então, eu vou falar um pouquinho desses intervalos. Um deles é aquele que a gente tem uma maior empatia, né? Que é o intervalo, a faixa do visível, que são as coisas que a gente enxerga, né? E essa faixinha michuruca do espectro eletromagnético, né? Então, a gente vai ter aqui as faixas do violeta, que vai, né, de 0,4 a 0,45 micrômetros, né? Micrometros, então é vezes 10 na menos 6, certo? Metros, então micrômetros. O azul, que é de 0,45 a 0,5 micrômetros, o verde, 0,5 a 0,57, depois o amarelo, depois o laranja e depois o vermelho. Então, a gente está numa faixa aqui de 0,4 até 0,7 micrômetros, uma faixinha bem pequititinha, ok? Logo em seguida, vem o infravermelho. Então, vou dar um enfoque aqui aquelas faixas que geralmente são úteis para o sensoriamento remoto, né? Logo em seguida vem o infravermelho, que a gente já não enxerga, mas que já vai de 0,7 até 100 micrômetros, né? Então, já é uma faixa bem mais, aqui, ó, 100 vezes maior do que essa porção do visível, né? Que vai de 0,4 a 0,7, né? E nessa faixa já maiorzinha do espectro eletromagnético, a gente tem duas categorias. A gente tem alguns comprimentos de onda em que essa energia, né, costuma ser refletida, né, que é de 0,7 até 3 micrômetros. Depois ela já começa a ser absorvida e depois emitida na forma de calor, certo? Que é essa faixa de 3 a 100 micrômetros. A gente já começa a falar de bandas do termal, né? Bandas que têm a ver com a questão do calor, né? A temperatura. Também tem outra faixa, né? Então, apresentei aqui, né? A do visível, que está aqui, o infravermelho, que já é bem maior, bem mais ampla que a do visível, e olha que aqui está um negócio meio bem fora de escala. E a micro-ondas, né, a faixa das micro-ondas, que é de 1 milímetro, ondas com comprimento de onda de 1 milímetro até 1 metro, então já tem ondas com comprimento de onda bem grande, né, são os maiores comprimentos de onda que são utilizados no sensoriamento remoto. Aqueles mais curtinhos têm propriedades mais similares ao termal, e esses maiores comprimentos de onda a gente já está começando a entrar na questão das ondas de rádio, né. Agora vamos falar, então já apresentei um pouquinho para vocês essa questão do espectro eletromagnético, dos comprimentos de onda, dessas diferentes faixas do espectro eletromagnético que são interessantes para o sensoriamento remoto. Aqui nesse curso, a gente não vai trabalhar com imagens que lidam com as micro-ondas, mas a gente vai trabalhar com imagens que lidam com a faixa do visível e a faixa do infravermelho, tá? Esses intervalos do visível e do infravermelho, nesse curso. Agora vamos falar um pouquinho sobre como essa energia voltar, retomar, como ela pode interagir com os alvos, né?
essa energia que incide sobre os alvos, quando eu estou falando alvos, né, o telhado das casas, o asfalto da rua, a plantação, o solo exposto, a água. Então, agora a gente já começa a chamar isso de alvos, né? São diferentes alvos, né? São esses diferentes materiais da superfície terrestre, né? E como é que essa energia vai incidir, vai interagir com esses alvos? Difere. Dependendo de cada alvo, ela vai interagir de uma maneira. E essa é a chave do sensoriamento remoto. Porque a energia interage com os diferentes alvos de forma diferente, é que a gente entende, o sensor capta o resultado dessa interação lá do alto, e aí a gente consegue decodificar isso, né, numa imagem que faz sentido, né, e que pode ser interpretada e que pode ser útil. Então, essa coisa de cada alvo interagir de uma maneira diferente com a energia é a chave do sensoriamento remoto, né? Então, assim, o sensoriamento remoto é meio que uma mágica da ciência, da engenharia, com a física, e que gera essas imagens maravilhosas, esses produtos maravilhosos que a gente tem. Bom, voltando. Como é que se dá essa interação com os alvos? A energia incide e ela pode ser absorvida pelo alvo, né? Ela pode ser transmitida, passa direto, ou ela pode, papum, ser refletida, né? Bateu, voltou, né? E a quantidade de energia de cada tipo de interação é determinado pelas propriedades físico-químicas de cada tipo de alvo, ok? Então, aqui vamos falar um pouquinho de absorção, né? Então, eu falei que essa interação pode se dar, né? A energia pode ser absorvida, transmitida ou refletida. Falar um pouquinho de absorção. A absorção é aquele processo pelo qual essa energia ela é absorvida pelo alvo e ela é convertida em outras formas de energia, certo? Então, o alvo se aquece, por exemplo, aí você vai ter calor, né? E quando a gente fala de banda de absorção, é aquele intervalo de comprimento de onda do espectro no qual aquele alvo, né, ele absorve, digamos, um determinado alvo, e a gente fala muito da banda de absorção da atmosfera, certo? Tem alguns comprimentos de onda que a atmosfera não deixa a energia ser transmitida, ela não chega até aqui a superfície terrestre, ela simplesmente é absorvida pela atmosfera. Então, nem todos esses comprimentos de ondas chegam até nós. Por quê? A atmosfera, né, ela absorve alguns comprimentos de onda. E é isso que esse gráfico aqui está mostrando. A transmissão dos diferentes comprimentos de onda pela atmosfera. Então, tem alguns comprimentos de onda que são bastante absorvidos, mas transmitem um pouquinho. Tem alguns comprimentos de onda, entre eles do visível, né? Tá aqui o visível, que a atmosfera transmite bastante, né? Não vou dizer tudo, né? Tanto por isso até que o céu é azul, né? Mas transmite bastante essa energia nesse comprimento de onda. E tem alguns comprimentos de onda aqui, ó, por exemplo, que a atmosfera absorve tudo. Portanto, se eu tiver algum sensor que capta energia desse comprimento de onda, significa que esse sensor não está interessado em estudar nada da superfície terrestre. Está interessado em estudar coisas da atmosfera, porque é com a atmosfera que esse comprimento de onda vai interagir, certo? Então, nem todos, só para dizer que nem todos os comprimentos de onda chegam até nós, até a superfície terrestre. Bom, falei da absorção, né? Agora, da reflexão. A reflexão é bem importante para a gente, né? As cores de um objeto, eles vão depender dos comprimentos de onda que são refletidos por esse objeto. Isso a gente aprende na escola, e é sempre... É muito abstrato isso, né? Poxa, a banana é amarela, né? Chega esses comprimentos de onda que representam várias cores, mas ela está refletindo predominantemente o amarelo, né? Significa que o amarelo é aquele comprimento de onda que bate e reflete, né? E é isso que a banana está refletindo, os comprimentos de onda amarelo, o morango vermelhinho, né? Está refletindo predominantemente o comprimento de onda
vermelho, né? Que já é um pouquinho, né, maiorzinho, né? O comprimento de onda já é um pouquinho mais largo do que o amarelo. Por aí. E aqui um conceito chave, tá? Aqui, esse slide é importante, vocês estão dormindo na aula aí, agora vocês prestem atenção nesse conceito, né? Que tem a ver com a reflexão. É o conceito de reflectância, tá? O que é a reflectância? É a razão entre a quantidade de energia refletida, né? Então, é a quantidade de energia, pega a quantidade de energia que chega para o alvo e o quanto que ele reflete. Então, eu pego esse tanto de energia refletida, divido pelo tanto que chegou no alvo, né? E isso é reflectância. Então, é a razão entre a quantidade de energia refletida e recebida por uma superfície. Ela é, então significa assim, se eu tenho uma reflectância grande, né, alta, no comprimento de onda do vermelho, significa que aquele alvo reflete muito no vermelho, né? Então, essa relação entre o tanto de energia que chegou no alvo e o tanto que o alvo refletiu em cada um dos comprimentos de onda, né? Reflectância. Ela é uma grandeza adimensional, porque você divide energia por energia, né? Mas que é super importante para a gente entender as características do alvo estudado, para a gente entender algo que é crucial em sensoriamento remoto, que é a assinatura espectral de um alvo. Cada alvo tem a sua assinatura espectral, tem essa cara aqui. Vamos ver a assinatura espectral, por exemplo, da grama, que tá aqui. Olha aqui, que assinatura bonita, né? Assinatura espectral da grama. O que é essa assinatura da grama? Aqui a grama como uma representante de um alvo do tipo vegetação, né? O que essa assinatura espectral da grama está nos falando? Está nos falando o seguinte: está nos falando que a grama, quando está lá pelo comprimento de onda 0,4, que é do azul, ela não reflete muito não, tá? A grama não, a reflectância dela é baixa no azul. Ela aumenta quando chega no verde, a grama. Então, a reflectância da grama, ela é maior quando chega no verde, que faz todo sentido, porque a gente vê a grama verde, né? Então, ela é maior quando chega no verde. Quando vai passando para o comprimento de onda do vermelho, a reflectância dela cai. Então, não é que ela não esteja refletindo o comprimento de onda no azul ou no vermelho. Está. Mas ela está refletindo mais o comprimento de onda do verde. Por isso a gente vê o verde, né? Então, isso aqui a gente está falando da faixa do visível. Mas quando sai da faixa do visível e vai para o infravermelho próximo, olha aqui como que a vegetação reflete quando a gente está na faixa do infravermelho próximo, né, ou seja, maior do que, comprimento de onda maior do que o do vermelho. Olha como ela reflete, muito mais que no verde. Né? Essa aqui é a assinatura espectral. Então, se eu estou afim de identificar vegetação, né, classificar a vegetação, faz sentido eu pegar uma imagem que trabalha com esse intervalo aqui, né? Que é um intervalo de comprimento de onda que a gente nem enxerga. Olha que coisa louca, né? Então, esse intervalo aqui do infravermelho próximo, do infravermelho, é bem útil para a gente distinguir quando a gente está a fim de entender vegetação melhor. Certo? Estudar a vegetação, identificar... Aqui tem uns que estudam vegetação mesmo, né? A qualidade da vegetação, né? A questão da água na vegetação, que não é o nosso caso. Mas nos interessa, sim, saber onde tem vegetação, onde não tem, né? Questões relacionadas ao uso do solo, tem tudo a ver. Então, para isso, pegar uma imagem que abrange uma banda, a gente vai chegar mais lá na frente, uma banda, né? Que abrange esse comprimento de onda, é interessante se eu estou a fim de entender ou de captar, de classificar a vegetação, mesmo sendo um comprimento de onda que a gente não enxerga, ok? Olha aqui a assinatura espectral da água. A água reflete muito pouco, né, em todos os comprimentos de onda. Ela reflete, claro, depende da composição da água, eu vou mostrar um pouquinho um exemplo aí, né?
pode ser que reflita mais, às vezes no azul, às vezes esse exemplo aqui está refletindo até mais, um pouquinho mais no verde, né? Então é uma água esverdeada, digamos assim. Mas quando chega no infravermelho, ela absorve tudo. Não reflete nada na banda do infravermelho. Então, se eu tiver uma imagem do infravermelho, significa que a água vai aparecer preta, porque ela absorveu tudo, ela não refletiu nada, não chegou nenhuma energia vindo da água, lá no sensorzinho que estava captando o comprimento de onda do infravermelho. Tá dando para entender um pouquinho, a partir dessa assinatura espectral, qual é o espírito do sensoriamento remoto e por que essa questão da interação da energia com o alvo interessa para a gente? Né? O solo arenoso, ele vai refletindo mais à medida que aumenta o comprimento de onda. O concreto reflete pra caramba, né? Quando a gente vê o concreto, né? Reflete pra caramba, né? Brilha. O concreto, quando chega numa imagem do visível, ele brilha, porque ele reflete muito o concreto, né? E tá aqui, ó, a assinatura espectral dele tá dizendo isso, como que ele tem uma reflectância alta, certo? O asfalto já é mais baixo, né? O asfalto é preto, sim. Então já é uma reflectância mais baixa. Entenderam a importância da assinatura espectral? Tá claro, pessoal, essa ideia da assinatura espectral? Então você traça como que se dá a reflectância daquele alvo em distintos comprimentos de onda. Ok? Eu sei que é muito conteúdo para uma aula só, mas eu espero que vocês estejam acompanhando. Se vocês não estiverem, me avisem que eu paro e volto. Ok? E eu sugiro muito, vou repetir aqui, leiam o capítulo que eu deixei de indicação lá no Moodle, certo? Essas coisas de sensoramento remoto é meio igual ao que eu falo nas aulas de estatística, não é assim de primeira que a gente assenta tudo. Vocês vão ter essa aula hoje, que provavelmente é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar disso, e depois vocês leem o capítulo, vocês vão, se fizerem curso de sensoramento remoto, vão entender mais o que isso significa, as coisas vão ficando mais claras, né? Então, aqui um zoom da assinatura espectral. Então, é bem importante esse conceito de assinatura espectral, né? Oi, pode falar, Daniela. Então, assim, quando a gente tem uma imagem de satélite, se você não está acostumado, meio que não dá para você enxergar nada, né? Do que é o quê. Mas se você sabe com qual banda que você está trabalhando, se você sabe qual elemento vai refletir o que nessa banda, já fica menos difícil de você, é isso, né? Daniela já está falando os termos do sensoriamento remoto, exatamente. Quando a gente fala assim, vou baixar uma imagem no Landsat 8, aí você vai lá e vocês vão fazer esse exercício prático. Vocês vão lá no site, né, vão baixar o produto do Landsat 8, que não é uma imagem já sintética, bonitinha. Geralmente a gente vê na TV essa imagem que já é uma combinação de bandas, certo? Mas quando vocês for baixar no exercício de vocês vão baixar banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, e cada banda, cada imagem, quando a gente fala banda 1, banda 2, vai vir uma imagem preta e branca, certo? Cada imagem está mostrando quanto que os alvos refletiram naquele comprimento de onda que aquela banda representa. Entendeu? E aí, fazendo uma imagem que a gente vê bonita, ela é fruto da composição de 3 bandas, de 3 imagens, né? E aí que vocês vão ter essa imagem colorida, né? Então, ela é fruto de... Essas imagens que a gente está acostumados a ver, elas são, na verdade... Eu vou chegar, eu estou adiantando a aula, gente. Mas eu estou gostando que a Daniela já está adiantando a aula, significa que ela está entendendo, né? Elas são resultados da composição colorida de 3 bandas. E a gente pode fazer uma composição colorida com as cores verdadeiras, a banda do azul, você bota o azul, a banda do verde, você bota o verde, ou com cores falsas. Se eu quero ver vegetação, vocês veem, eu preciso daquele infravermelho lá. Então, eu posso botar o vermelho no infravermelho. Por isso que aquela primeira imagem, lá do início da aula, apresentava a vegetação bem gritante, assim, em vermelho. Significa, muito provavelmente, né, mas eu faço certeza que eles botaram o vermelho numa banda que não é visível aos olhos, né, que é uma banda do infravermelho, certo?
É muito legal isso, não é, gente? E vocês vão poder brincar bastante com essas composições coloridas na aula prática. É uma coisa muito legal, a gente se sente artista. Vamos lá, pessoal. Aqui a água, ó, a gente tem águas diferentes. Qual é a assinatura espectral do rio, né? Desse alvo aqui? Depende do rio, certo? Então, aqui mostra a assinatura espectral do rio Tietê e do rio Piracicaba, né? Então, quando a gente vê um rio limpo, ele tem uma assinatura espectral muito mais parecida com aquela que eu mostrei aqui, né? Da água pura, digamos assim, que ela reflete pouco e quando chega nos comprimentos de onda maiores começa a absorver tudo, então vai aparecer preta, né, numa imagem do infravermelho. Agora, se eu tenho um rio Tietê, né, eu tenho muita coisa nesse rio, certo? Tenho muito material inorgânico em suspensão, e aqui nesse caso aqui tem, ó, muita reflectância na faixa do vermelho, né? Então, já tem uma assinatura espectral diferente, um rio Tietê. Então, essa aqui seria a assinatura espectral do rio Tietê, e quando você mistura os dois rios, né, aqui uma água do reservatório, tem uma assinatura espectral intermediária, certo? Então, não é que toda água, todo rio vai ter a mesma assinatura espectral, porque tem muita coisa diferente, né? Bom, agora a gente vai entrar naquele assunto que a gente já começou, né, sobre como gerar a imagem. Mas antes da geração de imagem, eu quero falar um pouquinho dos sensores e como eles podem ser classificados em relação a diferentes critérios, né, para vocês entenderem um pouquinho, né. Já adiantei isso aqui também, os sensores eles podem ser classificados de acordo com a fonte de energia. O sensor passivo é aquele que coleta a radiação que é refletida ou emitida pelos objetos da superfície terrestre, né? Mas essa radiação ela é proveniente de uma fonte externa, o Sol, né? Então, qual é a desvantagem de um sensor passivo? É que ele vai depender das condições atmosféricas, né? Assim, como ele vai pegar essa radiação refletida ou emitida pelos objetos da superfície, né? Eu vou ter imagens que tem nuvens, e aí eu não vou conseguir ver. Tem áreas da Amazônia que é super difícil a gente ter uma imagem, porque tem nuvem o tempo todo, certo? Então, tem algumas áreas que, geralmente, para você captar alguma informação dela, o pessoal costuma usar imagens de radar, que é um sensor ativo, que possui uma fonte própria de radiação, e no caso do radar, são ondas com comprimento de onda maior, e por isso passam nuvens, certo? Sim, passam as nuvens, né? E aí, ele tem a sua própria fonte de radiação, né? O sensor manda esse pulso, que vai lá, interage com o alvo na superfície terrestre, que nem está mostrando aqui, ele lança o pulso, interage com o alvo e volta, e dependendo de como essa onda volta e o tempo que ela leva para voltar, se obtém informações sobre os alvos, certo? Então, ele capta, o sensor ativo, ele capta o reflexo desse próprio pulso, né, dessa própria radiação que o próprio sensor enviou. Então, é o caso das imagens de radar. Não é à toa que elas não são lindonas. Interpretar imagens de radar é um capítulo à parte, né, dessa ciência aí de sensoramento remoto. Bom, então a gente tem sensores passivos. Então, no caso desse curso, vocês vão ver o exemplo de um sensor passivo, né? Vocês vão ver exemplos de imagens Landsat, ok? Nessa aula. E sensores ativos, né? E os sensores também podem ser classificados dependendo da órbita, né? Lembre que eles estão a bordo de um satélite, né? Aqueles sensores que estão a bordo de um satélite, esse satélite ele segue uma órbita, ok? Então, esse caminho que um satélite segue lá no espaço é chamado de sua órbita, né? E eles são projetados em órbitas específicas. Então,
calcular a órbita que vão colocar esse satélite, como que isso vai funcionar, é uma das grandes engenharias lá para botar o satélite lá na órbita dele certo, quanto tempo que isso vai levar, que órbita é essa, como é isso, etc. Essa órbita, né, pode ser geossíncrona equatorial. O que significa? São aqueles satélites que se localizam lá na linha do Equador, ok? E que acompanham o movimento da Terra. Então, a órbita deles, eles ficam girando junto com a Terra, né? O que isso significa? Que ele acaba sempre na mesma posição relativa em relação à Terra, né? Então, se ele foi posicionado aqui nesse espaço, né, para ter alguma influência sobre esse espaço aqui, ele vai continuar assim, né? Porque ele está girando junto com a Terra. O Landsat 8, né, os satélites que a gente vai trabalhar aqui, eles têm órbitas polares, é outro tipo de órbita, né? Então, a Terra está aqui, igual nesse, aqui desenhadinha, a órbita deles passa pelo polo, passa pelos polos, são essas órbitas polares, eles ficam fazendo esse movimento aqui sempre, nessa órbita polar, enquanto a Terra gira. Então, ele vai rodando aqui e vai imaginando coisas diferentes da Terra. A Terra vai girando, ele vai sempre naquela órbita polar e ele vai imaginando coisas diferentes, né? Então, os satélites, né, os sensores localizados em satélites com órbitas polares são muito usados para observar a superfície do nosso planeta, né? Então, o satélite nessa órbita polar, ele vai eventualmente varrer, né, a superfície inteira da superfície inteira da Terra. Ele vai naquela órbita lá e ele vai varrendo. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Depois eu mando para vocês um videozinho no YouTube que mostra o satélite Landsat e como que ele vai varrendo, digamos assim, a superfície da Terra. Agora sim, vamos chegar na parte de geração da imagem, né? Tá lá o sensor no satélite, o satélite na sua órbita, e esse sensor que está no satélite está interessado em quê? Em captar a energia da superfície terrestre, né, que está sendo os alvos que estão sendo imagiados. Essa energia captada pelo sensor, esteja ele a bordo de um satélite ou a bordo de um avião, né, ela é convertida em um sinal elétrico que vai ser discretizado em números digitais que vão caracterizar os pixels da imagem, né? Esses números digitais podem ser, por exemplo, numa imagem que a gente vai chegar lá adiante, de 8 bits, eu tenho 256 níveis digitais, que a gente pode entender, a grosso modo, como tons de cinza, né? Então, aqui eu tenho a superfície terrestre, né, uma cena, eu tenho esse pedacinho aqui, digamos que aqui tenha um alvo, a água, né, lá que no infravermelho não refletiu nada, então eu vou converter isso num número digital, por exemplo, 0. Já outro alvo que refletiu bastante, né, nesse comprimento de onda, nessa banda, eu vou convertê-lo em um número digital, por exemplo, 238, ou seja, aqui o máximo seria de 0 a 255, né? Então, aqui 238 significa que o alvo que está nesse pixel, coberto por este pixel, né, pela área que esse pixel representa, refletiu bastante, e aqui os alvos nesta área coberta e representada por este pixel refletiram muito pouco, por isso 0. Então, a gente vai ter uma imagem em tons de cinza, em que as áreas escuras, que são essas com números digitais baixos, representam alvos que refletiram pouco, aqui por isso que a água está preta, porque ela refletiu pouco, e mais claros, áreas com nível digital, representadas por nível digital bem alto, e por isso com cores, cores não, né? Por isso mais claras, mais próximo do branco, bem iluminadas, né? Então significa que são áreas que refletiram bastante. Digamos aqui tem um solo exposto, que refletiu, um arenoso que refletiu bastante no infravermelho.
enfim, algum material aqui que reflete bastante. E é assim que a gente tem a imagem de uma banda, né? Uma banda que vai representar um determinado intervalo de comprimento de onda. Tá claro? Né? Então, assim, essas bandas são essas faixas do espectro detectada pelo sensor. E a gente vai pegar imagens de diferentes bandas e associá-las para fazer composições coloridas. Então, nas composições coloridas, a gente aplica as cores primárias, RGB, né, Red, Green, Blue, né, o vermelho, o verde e o azul, e associa essas cores às bandas, ok? Vamos olhar aqui as bandas de satélites bem populares, que a gente pode baixar imagens gratuitamente, né, no Earth Explorer, que são os satélites Landsat 7, e agora vai todo mundo estar interessado nas... Agora não, já faz um tempo, nas imagens do satélite Landsat 8, certo? Então aqui, ó, quando eu comecei a estudar sensoramento remoto, não tinha Landsat 8, né? Então tinha o Landsat 7, no qual a banda 1 é a banda do azul, a banda 2 é a banda do verde, a 3 é a do vermelho, certo? Aqui a 4 é de um infravermelho próximo, né? E aqui outras bandas do infravermelho mais distante, banda do termal, enfim. Né? E aqui, ó, vocês vão ver que muitos satélites, muitos sensores, eles têm uma banda que pega uma faixa mais larga. Tá vendo essa aqui que tá banda 8? É uma banda mais larguinha, que é uma banda que a gente chama de pancromática. Ela pega um intervalo maior. Qual é a vantagem dessa banda pancromática? Como ela tem esse luxo, né, de pegar mais energia, porque ela pega uma faixa maior do espectro, geralmente os produtos, nessa banda pancromática, vem com uma resolução espacial melhor. Então, no caso do Landsat, né, do Landsat 7 e também do Landsat 8, essas bandas aqui, 1, 2 e 3, elas vêm com resolução espacial de 30 metros, né? Então, cada pixel representa uma área na superfície terrestre de 30 por 30 metros, mas a banda pancromática vem com uma resolução de 15 metros. Então, a gente consegue uma definição melhor, uma resolução melhor. É interessante porque, tendo em mãos uma banda pancromática, que tem uma resolução espacial melhor, a gente consegue fazer processamentos digitais de imagem, depois, um processamento que se chama fusão, né, em que a gente consegue melhorar a resolução espacial das nossas composições coloridas. Então, eu posso fazer uma composição colorida com a banda aqui 3, 2, 1, uma composição colorida cor verdadeira no Landsat 7, né, que vai ser uma composição 3, 2, 1, Por que ela é colorida? Porque eu vou botar o vermelho na banda do vermelho, o verde na banda do verde e o azul na banda do azul. Então, eu vou fazer uma composição RGB 321, que vai ter uma resolução de 30 metros, mas eu posso fazer um procedimento digital de imagem que se chama fusão, em que eu junto essa minha composição com uma imagem lá da banda pancromática, resolução de 15 metros, e consigo uma composição colorida com uma resolução de 15 metros e não 30 metros, que seria a resolução original. É muito bacana esse recurso, são daquelas mágicas que vocês, quem tiver interesse em aprender, vai aprender num curso de sensoriamento remoto, né? Acho que a professora Carolina não vai ministrar, aliás, acho não, tenho certeza que ela não vai ministrar esse ano, então vocês podem ver se vai ser ministrado na engenharia ambiental e urbana, quem tiver interesse, ok? No caso do Landsat 8, que é o que vocês vão trabalhar, eles têm algumas bandas novas, por exemplo, antes a banda 1 era a banda do azul no Landsat 7, agora a banda 1 é uma banda do violeta, que eles acrescentaram, que é interessante para quem quer estudar questão da água, dos oceanos, certo? E então a banda azul agora é a 2 no Landsat 8, a do verde é a 3, a do vermelho é a 4, do infravermelho próximo é a 5. Inclusive, eles incluíram uma banda, essa banda aqui 9, ó, que é uma área em que a atmosfera absorve tudo, é bem aquele exemplo que eu dei.
ou seja, para quem está interessado em estudar a atmosfera, né? E por aí vai. Então, quando vocês vão, saiu um sensor novo, deixa eu ver se me interessa. Corre para ver as especificações desse sensor, quais são as bandas desse sensor, né? Qual é a resolução espacial desse sensor, se é gratuita a imagem, né? Enfim, esse é o tipo de informação que nos interessa para ver se a gente vai poder se apropriar, porque sensores novos, né, produtos novos de sensoriamento remoto tem todo dia. Não adianta nada eu botar vocês para decorarem todos os produtos de hoje, porque amanhã serão outros produtos, né? Mas vocês têm que saber olhar as especificações do produto novo, né? Bom, para cada uma dessas bandas é gerada uma imagem, como eu falei, que vai ficar mais escuro quando é pouca energia refletida ou emitida, no caso das bandas do termal, e mais clarinho quando é muita energia refletida, né, ou, no caso das bandas do termal, emitidas, certo? Então, aqui a gente tem uma banda 3, 4 e 5 do Landsat 7. Então, aqui uma banda do visível, no caso a banda do vermelho mesmo, e 2 bandas do infravermelho, ou seja, fora da faixa do visível. E com essas bandas a gente faz as nossas queridas composições coloridas, que pode ter a cor verdadeira, quando a gente bota a banda do verde, eu vou botar o verde, banda do azul, vou botar o azul, banda do vermelho, vou botar o vermelho, fica a cor verdadeira, a composição, ou falsa cor, né? Aqui botou certamente o vermelho numa banda do infravermelho, porque quis chamar a atenção para as áreas que tinham vegetação, e como a vegetação ela reflete muito no infravermelho, se eu estou afim de ver vegetação, eu vou botar mesmo, vou pegar uma banda do infravermelho mesmo. E, de fato, a gente vê aqui, comparando essas 2 imagens, como a vegetação saltou na segunda imagem, né? Então, se o cara está afim de ver quais são as áreas verdes, né, numa determinada cena, pega uma banda do infravermelho, taca uma cor na banda do infravermelho que vai saltar aos olhos as áreas que tem vegetação, porque a assinatura espectral. Pode falar. E como que eu sei qual banda reflete o que melhor, sabe? Porque isso é muito confuso. Aí você tem que estudar o comportamento espectral dos alvos, entendeu? Você tem que se apropriar desse conteúdo. A vegetação reflete muito no infravermelho. A água não, vai absorver muito no infravermelho. Então, significa que numa imagem do infravermelho próximo, eu vou ter bem clarinho as áreas de vegetação e bem escuro onde é água, né? E, de fato, às vezes, se a gente pega uma imagem cor verdadeira, pega uma imagem assim, acho até que tem um exemplo no exercício de vocês que mostra isso. Uma imagem de um lago verde numa área toda verde. Você não vai conseguir ver a água ali, certo? Uma área toda verde que tem umas áreas molhadas, úmidas, que são esverdeadas também, vai ficar tudo... Então, se você pega a cor verdadeira, você não consegue, tem muita dificuldade de distinguir esses 2 alvos, só pela cor, né? Mas se você pega o infravermelho, comportamento, assinatura espectral desses alvos no infravermelho é completamente oposto, certo? Um vai refletir horrores, outro vai absorver horrores, a água e a vegetação. Então, se eu quero distinguir esses 2 alvos, eu vou ter que usar essa banda, que não é do visível. Que aí eu vou ver a diferença. Bom, então aqui, um exemplo do Landsat 7, eu estou precisando atualizar. A professora é velhinha, então usava muito o Landsat 7. Então, para a gente, uma composição colorida era 3-2-1, né? Que bota o vermelho na banda 3 do vermelho, o verde na banda 2, que é verde, e o azul na banda 1, que é verde. Então, a composição, quando alguém falava composição 3-2-1, a gente já sabia que era a composição colorida, cor verdadeira do Landsat, né? E de muitas imagens de alta resolução também, que também seguia essa lógica. Veio o Landsat 8 para bagunçar, né? Botou o violeta, que agora é a banda 1. Então, uma composição colorida, cor verdadeira do Landsat 8 não é 3-2-1, é 4-3-2. Certo? Porque ele botou a banda 1 no violeta. Então, quando você fala, me dá uma composição colorida 4-5-3. O que quer dizer?
que botou o vermelho na banda 4, o verde green na banda 5 e o azul na banda 3. É assim que a gente comunica. Fique prestando atenção nos artigos agora. Quando tiver uma imagem orbital, se for um artigo que fala um pouquinho de classificação, geralmente artigos de uso do solo, que lida com classificação, vai ter lá a informação de qual a composição colorida é. Agora, vocês sabem, a composição colorida, usando o Landsat 8, 432, então essa é a composição colorida da cor verdadeira, né? Então, ou o que é 543? Né? Aí vocês entendem o que isso significa, né? Então, essa 3.1 significa o quê? Que eu peguei a banda 1 do azul e botei azul. Botei a banda 2 verde e botei verde. Banda 3 vermelho e botei vermelho. E ficou com as cores que a gente espera. Né? A vegetação verde, a água azul, certo? Que é aquilo que a gente vê. Agora, a mesma cena com uma composição 4, 5, 3... Lembra que a Landsat 7, esse exemplo, eu peguei 2 bandas do infravermelho aqui. A banda 4 e a banda 5, né? Eu botei vermelho na banda 4, verde na banda 5, e a banda 3, que é a banda visível do vermelho, botei azul. Ok? E aí fica esse outro resultado. Que eu consigo chamar atenção mais para alguns alvos e menos para outros alvos. Aqui, ó, 5, 4, 3. Eu usei as mesmas bandas, ó, 5, 4, 3, só que 4, 5, 3. Só que eu troquei as cores, botei o verde no 4 e o vermelho no azul. Já é um outro resultado. Essa aqui é uma composição colorida bem comum também. Ela é boa de ver áreas ocupadas. Tá? Bom, e eu falei que é super importante quando vocês ouvirem, agora está disponível uma imagem free, que dá para baixar, nova, de um novo sensor. Corre para ver as especificações dessa imagem. Corre para ver as resoluções, não é a resolução, são as resoluções dessa imagem. E eu estou falando de resoluções aqui. Espacial, que é mais intuitiva para vocês, mas também resolução espectral, a resolução radiométrica e a resolução temporal. E ver se essa imagem atende aos interesses de vocês, certo? Resolução espacial é bastante intuitivo, né? Qual é a menor feição que pode ser detectada pelo sensor? A Landsat 8, né, as bandas comuns, digamos assim, 1, 2, 3, 4, tem resolução de 30 metros, mas a gente tem uma pancromática de 15, que dá para fazer uma fusão e dá até para eu ter uma imagem de 15 metros, se eu entender de processamento digital de imagem, com resolução de 15 metros. Né? Agora, isso pode me atender, dependendo da minha escala de análise, mas se eu quiser ver detalhes de uma área urbana, aqui a gente vê bem, né, nesse exemplo, aqui uma resolução de 12,8 metros, eu vejo esse pixel tem um pretão, tem um borrão aqui. À medida que eu vou refinando a minha resolução espacial, eu começo a enxergar coisas que eu não enxergava antes, né, que 1,6 metros, 0,8, 0,4, 0,2, 0,1 metros, consigo ver o detalhe do carro, né, detalhes dos telhados, detalhes de vegetação urbana. Né. Não pensem que a melhor resolução é sempre... sim, resolução mais fina é sempre melhor. Não é, sabe? Porque classificar uma imagem dessa aqui não é uma coisa trivial. Ok? Então, às vezes eu quero classificar o uso do solo, uma imagem de resolução média pode ser muito mais interessante do que uma imagem de altíssima resolução. Aqui o exemplo da Landsat 8, de 30 metros. Aqui o exemplo da QuickBird, que é uma imagem de alta resolução. Hoje já tem outros com resolução ainda melhor, mas que as bandas normais, digamos assim, né, tem 2,8 metros de resolução e a pancromática tem 0,6 metros, que significa que com uma fusão a gente consegue uma imagem de 0,6 metros de resolução, que é bem bom. Bom, isso é a resolução espacial, acho que é bem intuitivo, né, a diferença de uma imagem dessa para uma dessa, né. E o que é resolução espectral?
tem a ver com o número de bandas que o satélite, que o sensor, né, vai cobrir, com a largura dessas bandas, se é um intervalo, a faixa é mais larga ou se é mais detalhadinha, com a posição dessas bandas no espectro eletromagnético. Então, o sensor ele vai ter uma resolução espectral melhor se ele tem mais bandas e bandas mais detalhadas, né? Então, assim, se eu pego um sensor multiespectral, como é o do Landsat 8, o OLI, eu vou, sei lá, pegar qual seria a assinatura espectral de uma vegetação aqui, eu só meço esse comprimento de onda, a média nesse comprimento de onda, depois a média nesse intervalo aqui, a média nesse intervalo, a média nesse intervalo, nesse, né? Eu não tenho muitas bandas, e as minhas bandas, elas têm um intervalo mais grossinho, então não é uma resolução espectral muito fina. Mas existem setores, que são os setores chamados hiperespectrais, que têm uma quantidade absurda de bandas. Tipo, esse setor prisma, esse sensor prisma aqui, ele tem 250 bandas. Então, assim, para aquela pessoa que quer ir no detalhe do alvo, tem muita gente que depende, para suas interpretações, da qualidade da água, da qualidade da vegetação, entender muitos detalhes do seu estudo só vegetação, né? E todas as variações da vegetação. Eu preciso entender muitos detalhes, né, desses alvos, né? Preciso entender o comportamento espectral da vegetação em detalhes, ou da água em detalhes. Aí faz todo sentido usar um sensor hiperespectral. Pro, É o nosso caso aqui. Multiespectral para a gente está ótimo. Pode falar, Daniel. eu tô pensando em satélite por causa do Landsat, né? Uhum. Um único satélite, ele pode ter vários sensores, e esses sensores que captam essas imagens. Cada sensor, no caso, tem todas essas bandas. É assim, né? Tipo, um único satélite, sei lá, com 4 sensores, cada sensor com... Você vai ter satélite que dá origem a imagens de resolução diferente, de sensores diferentes, entendeu? Assim, então você tem satélites com sensores diferentes, né? É bem comum isso, ok? Agora, esses sensores, esse sensor, por exemplo, aqui, o que eu trouxe aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, o que tá falando assim? OLI bands, né? Bandas do OLI. São as bandas do sensor OLI que está a bordo do Landsat 8. Aqui, bandas ETM+, são as bandas do sensor ETM+, que está a bordo do Landsat 7. Né? Então, você vai ter satélites que vão ter sensores diferentes, que dão origem a produtos diferentes, imagens diferentes, com resoluções diferentes, para funções diferentes, certo? Tá, resolução espectral, feito. Agora vamos para a resolução radiométrica. Isso vai descrever essa habilidade de distinguir pequenas diferenças na detecção de energia. Então, tem a ver com os bits da imagem, com quantos níveis de cinza, quantos níveis digitais que essa imagem vai ter. Uma imagem de 8 bits, eu vou discretizar aquela energia em 256 números digitais. Né? Mas aqui, que é bem comum, né? Agora, uma imagem de 11 bits, uma imagem de 16 bits, eu vou discretizar aquela energia em mais de 65 mil níveis digitais. Então, vou ter mais de 65 mil tons de cinza, né, para discretizar a energia. Diferente de eu ter só 256 tons de cinza, né? Então, a gente pode dizer que o livro lá, 50 tons de cinza, tem uma resolução radiométrica bem baixa, ok? Né, aqui a gente tem satélites com resolução radiométrica muito melhor, ok? Opa! Aqui, essa propaganda aqui do QuickBird, que agora é comum, né? Ter 12 bits, 11 bits as imagens, mas quando o QuickBird foi lançado, né, era mó diferencial, porque as imagens mais comuns todas tinham 8 bits,
e o QuickBird chegou com 11 bits. Né? Então, quando todo mundo estava com 256 tons de cinza lá, em cada banda, né, níveis digitais, o QuickBird chegou com mais de 2.000. E aí, na propaganda, ele mostrava, olha a diferença de uma imagem de 8 bits, 11 bits, com a mesma resolução espacial, mesmo tudo, né? Mas aqui, ó, eu não consigo ver as diferenças na sombra. Chegou aqui, ó, ficou um pretão. Agora, aqui, como eu tenho mais níveis digitais, eu posso descrever essa informação com mais detalhes, nessas nuances de energia, dá para ver, ó, o que está rolando aqui. Dá para ver os carrinhos aqui, passando na rua, né? Dá para ver muito mais detalhe. Eu consigo detalhar, discriminar melhor essas variações de energia, essas diferenças de energia. Né? Bom, então é uma resolução importante, a resolução radiométrica, quantos níveis de cinza tem, você consegue discretizar melhor. E a resolução temporal, que é o tempo de revisita. Se eu estou falando de meteorologia, eu preciso de uma super resolução temporal, né? Eu preciso de imagens a todo momento, né? Quando eles estavam falando do sistema de monitoramento da Amazônia, usava-se muito o Landsat, que até tem um tempo de revisita de 16 dias. Mas eles desenvolveram um outro sistema, que é o DETER, que pega imagens com imagens que têm frequência diária. Então, um sistema que aconteceu alguma coisa, já soa um alarme. Né? Aconteceu alguma coisa ontem, hoje já está processado e já está soando alarme que tem alguma coisa acontecendo ali. Certo? Porque esse tempo de revisita, ele pode ser bem importante, dependendo da aplicação. Né? Então, a resolução temporal tem a ver com esse tempo de revisita do satélite, né? Tem a ver com capacidade de visada lateral, tem satélites que eles não, principalmente os de alta resolução, eles não têm um tempo de revisita muito bom, porque eles pegam uma faixa mais estreita, porque a resolução é melhor, né? Mas eles têm, se eu fizer uma encomenda para eles, eu quero uma imagem de tal área, eles têm capacidade de ter uma visada lateral, de olhar para o lado. Então, tem satélites que a gente consegue fazer isso. Então, o que dá uma driblada nessa coisa da resolução temporal. Né? E, às vezes, você pode ter também uma constelação de satélites, não apenas um satélite que permite melhorar a resolução temporal. Né? Aqui, ó, é um exemplo do Landsat. Né? Se ele tem um tempo de revisita de 16 dias, o Landsat. Então, se ele cobre essa faixa aqui hoje, ele vai cobrir de novo só daqui a 16 dias. Né? Então, hoje ele vai cobrir essa faixa, no dia seguinte, dia 2, ele vai cobrir uma aqui no meio, depois vai cobrir essa aqui, depois vai cobrir essa, vai fazendo essas coberturas aqui, né? E só no 16º dia que vai cobrir aqui de novo. Certo? É assim que funciona o Landsat. Bom, era isso. E o que vocês vão fazer na aula prática, vocês vão assistir o vídeo que eu gravei, né? É um exercício no QGIS de sensoriamento remoto. É o meu vídeo de youtuber, né? Minha estreia como youtuber, eu parei ali. Fiz uma super produção, aprendi a mexer nos Paranauê tudo, para fazer aquele vídeo sozinha, com toda a edição, efeitos especiais não, mentira, mas bastante edição, para preparar essa aula de como se faz composição colorida no QGIS. Então, eu vou pedir, o que pede na aula, que vocês baixem uma imagem, né, e aí eu já vou falar, uma imagem de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, né? Então, vocês vão fazer essas composições coloridas aqui, 432, no Landsat 8, composição colorido 543, olha que linda, coisa linda, 654 e 564, então vão fazer essas composições coloridas. E deixei umas perguntinhas de interpretação de imagem. Vou pedir para vocês olharem alguns pontos da imagem, e me dizer o que são esses pontos,
Que elementos de fotointerpretação vocês usaram para identificar, que eu quero dizer? O que ajudou vocês a identificar, a dizer que o que tem ali é isso, né? É água, é aquilo. Foi a cor, foi a textura, foi o tamanho, né? Pô, eu sei que isso tem esse tamanho, tem essa forma, tem sombra, altura, a localização, eu sei que ali é uma área rural, né? O contexto. Então, é óbvio que não vai ser uma coisa que é típica do urbano. Então, são vários elementos que às vezes a gente não expressa assim, em palavras, mas que na nossa intuição estão na gente, né? Que a gente, é verdade, a gente usa, pô, isso aqui é uma área rural, então eu assumo que isso aqui é isso, né? Mas que a gente usa na hora de interpretar uma imagem, né? São vários os elementos. Por isso, a gente tem uma capacidade, um sistema de classificação aqui, cognitivo nosso, do ser humano, que é super sofisticado, né? E que a gente tenta, a gente não, né? Os especialistas em desenvolver algoritmos de classificação tentam simular muitos desse nosso sistema super complexo que a gente tem aqui para classificar os alvos, que não é só no comportamento espectral do alvo que a gente classifica os alvos, a gente classifica com um monte de informação de contexto, né, de conhecimento que a gente tem. Por isso que a interpretação visual de imagens, ela, principalmente naquelas imagens clássicas, né, que a gente consegue enxergar os alvos, é difícil bater de forma automática. É difícil conseguir um algoritmo que faz aquela interpretação da ortofoto que a gente consegue fazer, né? Por exemplo. Porque a gente usa vários elementos de interpretação de imagem, né? E é isso, gente. É esse o exercício. Façam com carinho. Eu gosto desse exercício. Eu acho que vocês vão gostar também de fazer essas composições coloridas. E aí, numa das aulas de assessoramento, a gente pode tirar um tempinho para discutir essas respostas, o que vocês acharam, por que uma imagem é mais interessante do que a outra para distinguir determinado tipo de alvo, para a gente fixar um pouquinho esse uso dos distintos produtos, distintas composições coloridas para identificar os alvos. Tá bom? Então tá. Alguma dúvida? Já vou parar de gravar e quem quiser tirar dúvida não precisa ter vergonha.